Graça e paz, queridos, graça e paz. Que dia lindo o Senhor preparou para nós, né? Pelo menos por aqui está um dia bem bonito, um dia abençoado, mas eu tenho certeza que aonde você estiver, seja com sol, seja com chuva, Deus permitiu que o dia nascesse para nós, e isso é motivo de muita gratidão. Muitos não puderam abrir os olhos na manhã desse dia, como eu vou postar daqui a pouco para vocês, como nossos irmãos cristãos na Nigéria que estão sendo perseguidos, muitos queridos, por causa da fé, estão sendo mortos, ainda que não vejamos isso por enquanto no nosso país, porque a perseguição, primeiro, ela começa sutilmente, religiosa, até que o homem seja confrontado entre a vida e a morte para servir ao Senhor. Que possamos desfrutar ao máximo esse tempo de liberdade que nós temos aqui. Pai, muito obrigada. Obrigada, Pai, pelo privilégio de lermos a palavra publicamente, por podermos termos, Senhor, essa multiplicidade de traduções, de ler no smartphone, de poder ler em papel, de poder, Pai, ter acesso irrestrito à Tua palavra, de poder ter uma sala de Zoom para ouvirmos, compartilharmos e nos fortalecermos. Muitos irmãos não têm isso, Senhor, e eu te louvo pelo privilégio de poder escolher estar aqui, de escolher a melhor parte, de ler um bom livro, de ler a tua palavra logo pela manhã. Ah, Espírito Santo, nós temos uma liberdade que não valorizamos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a mantermos firmes e fiéis com a nossa fé, Pai, fortalecida naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Agora, Senhor, que vamos ouvir o transbordo, que o Senhor use teu filho ou a tua filha que irá trazer algo que o Senhor já tem feito, mas que não venhamos a te adorar e a nos alegrar somente pelo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. Mas usa tua filha, teu filho, que ele seja fiel àquilo que o Senhor deseja falar conosco na manhã desse dia. Toma a boca dele, usa a vida desta pessoa para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje, mais uma terça do Transbordo Sem Fim. Gente, eu estou nessa terça do Transbordo Sem Fim. Para quem não me conhece, já quero aqui me apresentar. Mônica Souto, do Gente que Transborda. Louvado seja Deus por essa sala e porque você está aqui, porque o nosso Deus é o convidado principal. Quero contar para vocês algo fantástico, porque o nosso Deus, ele nos surpreende dia após dia. É ou não é? E o mês de abril não podia ficar. Eu já tinha feito uma escala, eu faço a escala, eu quero que vocês consigam compreender. Se eu falar hoje de trás para frente, de frente para trás, vocês vão conseguir compreender o que aconteceu. Bom, eu faço sempre a escala, né, das quartas estratégias, do gente que transborda. E quando chega aí segunda-feira, eu vou lá ver quem está naquela semana. Então, eu vejo quem vai transbordar, faço o lembrete, vejo quem está nas quartas estratégias, também faço esse lembrete. E assim eu vou fazendo isso sempre a semana. Quando foi ontem, por volta das 2 horas da tarde, eu fui ver quem estava na terça do transbordo. E vi ali no meu caderninho que eu tinha me colocado na última terça-feira de abril para transbordar. Afinal de contas, esse é um mês tão especial assim para mim. Então, quando eu fiz a escala, eu falei, vou colocar aqui para eu transbordar na última terça. Só, gente, que com certeza isso acontece com vocês também. A gente sempre quer transbordar algo específico, algo pontual, o que aconteceu talvez naquela semana, naquele mês. Há uma porta de emprego que abriu, há um filho que fez algo, há um milagre que aconteceu, né? Uma surpresa que o pai preparou para a gente. Então, a gente, todas as vezes que a gente vai preparar um transbordo, a gente traz algo que aconteceu ali, né? Lapida e faz assim, opa, vou transbordar. Realmente é assim. Então, ontem, quando foi por volta das 2 horas da tarde, eu falei, meu Deus, me bateu um desespero. Por quê? Porque eu sempre vou montando antes, ou algo assim acontece para me despertar. Nossa, eu vou transbordar sobre isso. E quando foi ontem,
Eu olhei e falei, Senhor, o que eu vou fazer? E eu não gosto de colocar em cima da hora alguém para transbordar, porque eu sei que existe essa preparação antes. Eu sei que a pessoa fica nervosa. Se eu fico, que estou aqui dando bom dia todo dia, eu sei que acontece isso. E aí eu falei, não, se eu coloquei isso aqui, porque o Senhor tem algo específico para fazer. Ainda não estou entendendo, mas o Senhor tem algo específico. Gente, passou o dia inteiro ontem e aí, foi passando o dia inteiro e eu falando, Senhor, amanhã eu vou estar transbordando, Pai, amanhã eu vou estar transbordando, Senhor, vem algo assim, específico no meu coração. E aí passou o dia todo. E quando chegou a noite, eu fui para o curso, ontem tive aula, e eu pensei, Senhor, né, eu estou aqui, eu sei que o Senhor me enche todo dia, eu sei que é tanta coisa que já aconteceu na minha vida e tem acontecido todos os dias, que eu sei que eu tenho muito algo para falar, mas eu não queria chegar de trás para frente, eu queria chegar com algo específico, mas quando o Senhor quer fazer, gente, apenas descanse e confia nele. Fui para o curso. Quando chegou no curso por volta das 9 horas da noite, uma aula maravilhosa que a gente estava tendo de teologia sistemática, a parte 2. E uma aula ótima, com um professor maravilhoso. Gente, eu dei uma viajada. Sabe quando você sai da sala de aula e o senhor te leva? Eu já nem lembrava que eu vinha transbordar hoje. Eu estava tão envolvida ali na aula do que estava acontecendo. E o senhor me trouxe algo assim muito único que aconteceu comigo. E eu falei, meu Deus, mas agora como é que eu vou trazer isso? Gente, em agosto de 2025, a gente estava estudando o livro de Neemias, né? E esse livro de Neemias, quando a gente começou a estudar, foi um livro que eu falei aqui para todos do Transbordo, foi um livro que o Senhor realmente, ele pegou esse livro e falou assim, esse livro aqui, a Mônica precisa viajar nele aqui e entender o que eu estou fazendo. Só que esse livro de Neemias veio num momento da minha vida que eu estava passando por um momento muito difícil na igreja e comigo também. Então, esse momento que causou ali, eu comecei a puxar, tipo, uma culpa para mim. Eu comecei a trazer, nossa, acho que aconteceu por causa disso, acho que se eu tivesse feito assim. Então, isso começou a inquietar a minha alma. E entrou o livro de Neemias. E eu lembro disso, só que eu fui procurar a data. Ontem eu saí do curso, 9 horas da noite, eu já não estava mais no curso. Ontem eu saí, eu estava ali só de cor. Eu saí, fui pesquisar quando que a gente realmente estudou o livro de Neemias e quando a gente entrou nesse capítulo, que foi o capítulo 8 de Neemias. E vocês vão entender por quê. E no capítulo 8 de Neemias, a gente entrou exatamente no dia 24 de agosto de 2025. Foi quando a gente estava estudando esse livro, e nesse domingo a gente entrou com o capítulo 8. E no capítulo 8 de Neemias, versículo 10, fala sobre esse versículo aqui, que eu vou ler para vocês aqui. Cadê Neemias, gente? Espera aí, que estava aqui. Minha página virou, porque agora eu tenho Bíblia bonita, sabe? Glória a Deus por isso. Diz assim: Disse-lhe mais: Ide, comeis as gorduras, bebeis as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Um versículo tão conhecido, né, que a gente fala o tempo todo, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas nesse contexto aqui de Neemias, a gente estava vendo aqui Neemias falando, trazendo essa sustentação desse ânimo para aquele povo, dizendo: ó, não se entristeça, olha, se alegra no Senhor, né? Traga essa alegria inabalável. E essa alegria inabalável vem da onde? Vem de uma comunhão que a gente tem com o nosso Deus, de uma proximidade que a gente tem do nosso Deus. Vem esse fruto do Espírito sobre as nossas vidas. E desde que eu li esse versículo lá em agosto de 2025, no dia 24/8, eu li, o Senhor começou a mudar algumas óticas na minha vista do momento que eu estava passando lá atrás, em agosto. E aí, gente, eu trazendo isso, eu falei assim, Senhor, realmente. E aí eu venho batendo nessa tecla de agosto para cá. Todas as vezes que eu venho me entristecendo, eu venho falando, não, a alegria do Senhor é a minha força, né? Eu não posso ficar aqui olhando em circunstância. Eu tenho que me alegrar no Senhor. Pai, não permita que eu me abate, que a minha alma fique abatida. Então, eu venho fazendo essa oração específica desde Neemias. Eu já tenho essa alegria, glória a Deus por isso, mas às vezes a gente está com a alma tão abatida ali, né? E aí, gente, entrou o mês de abril. E quem me conhece, quem convive comigo já há algum tempo, sabe que eu amo celebrar meu aniversário. E depois de um certo ano, que eu não lembro qual, eu achei que o meu aniversário era pouco e comecei a celebrar o mês de abril.
E aí a gente abre no dia 1º, fecha no dia 30 e tal. E louvado seja o nome do Senhor, que o mês de abril também entrou o aniversário do Gente que Transborda, e glória a Deus, o aniversário do livro Gente que Transborda. E ficou mais marcante ainda na minha vida. Só que, quando chegou o mês de abril, não foi esse ano, não foi ano passado, são praticamente muitos anos. Todas as vezes que chega o mês de abril, gente, eu passo por uma. Eu não sei vocês assim, sempre acontece algo, mas na minha parte financeira, vou falar agora da parte financeira. Sempre na minha parte financeira acontece algo que é assim, para desmotivar. Você não pode sair ali para fazer nada. E hoje, mais do que nunca, e hoje trabalhando com o Rogério na oficina, tendo toda ali a logística, né, de como é o nosso planejamento, do que entra, do que sai, então fica mais claro eu saber o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu posso, o que eu não posso. Então, quando chegou o mês de abril, eu comecei a ver, guarda Neemias ali. Eu comecei a ver que a gente estava sem dinheiro. Sem dinheiro. Meu Deus, vamos pagar as contas. Gente, estou sem dinheiro. Logo o mês de abril, poxa, o mês que eu comemoro tanto, né? Começou a vir aquelas coisas. Quando chegou dia 1º de abril, o Rogério me acordou falando assim: Oi, acorda, meu amor, porque começou o mês do seu aniversário e é um mês muito importante, dia 1º de abril. E ele falou assim, de manhã, ele falou assim: vamos sair para onde hoje para a gente abrir o mês de abril? Aí eu falei, então, amor, vendo aqui tudo que a gente tem aqui, eu acho melhor a gente não comemorar, acho melhor a gente só fazer dia 11 e tal, tá tudo certo. Aí ele falou assim: não, negativo, vamos sair, vamos abrir esse mês, tal, enfim. Chegou a noite, me arrumei, saí com ele, sabendo das nossas contas. Saímos com ele, saí com ele, chegamos lá, pedimos um brinde, brindamos, ele orou pela minha vida, orou por esse mês, para o Senhor não, né, não permitir que essa alegria, né, apesar das circunstâncias que a gente estava vivendo ali, ela, né, saísse de mim, que o Senhor me enchesse. E ali ele fez aquela oração, a gente comeu alguma coisinha, brindamos e viemos embora. Abriu o mês de abril. E abriu o mês de abril, e eu pensando assim, meu Deus, aí quebrou o meu carro, o meu primeiro carro quebrou, aí sabe quando quebra carro, né, gente? Eu não sei vocês, mas o meu, quando quebra, ele quebra de verdade. Ele não quebra um coxinho, um amortecedor, não, ele quebra. Aí quebrou um carro, aí achou pouco, quebrou o outro, o carro novo que o Rogério tinha comprado. O carro novo do Rogério estourou a bomba do ar-condicionado, e em seguida que estourou a bomba do ar-condicionado, estourou uma conexão que liga o carro. O carro parou, o carro parou. O carro vai rebocado para casa, parou. Então pararam os dois carros, pararam, a oficina diminuiu no movimento, e a gente começa a ficar naquela pressão. E aí o Senhor vem me trazendo à memória. Olha, não se alegra pela circunstância, não fique alegre somente pela circunstância, por aquilo que eu quero te dar, ou aquilo que eu não posso te dar. Se alegre em mim. E aí eu comecei a me alegrar tanto com o Senhor e comecei a profetizar na minha vida todos os dias de manhã. Eu estou falando, gente, todos os dias de manhã de abril. Todos eles, e isso serve para você, você vai saber por quê. E aí, quando eu acordava muito triste, eu falava assim: hoje vai acontecer o melhor dessa terra, porque hoje o Senhor me deu, aqui no meu quintal, hoje o Senhor preparou esse dia para mim, hoje é um presente para mim viver o mês de abril, e hoje eu quero celebrar, hoje eu sou próspera, hoje eu quero ter o melhor que há dessa terra, porque eu sou filha amada. Gente, uma coisa assim enlouquecedora. Acho que quem me via fazer isso no quintal, graças a Deus era bem cedo, acho que nem os vizinhos escutavam, porque ou ia mandar alguém vir me internar ou ia pensar realmente que eu ganhei na loto. E aí, com isso tudo acontecendo, eu comecei a celebrar todos os dias, com dinheiro ou sem dinheiro. Quero dizer que o Senhor é aquele que provê e ele se importa com as nossas situações. E eu comecei a prover. Aí surgiu a viagem da gente para Ana, aí aconteceu algo lindo. Rosana preparou lá o espaço que ela tinha para a gente conhecer, de um apartamento, né? Depois ela vai contar aqui, mas era um apartamento maravilhoso, de frente para a praia. E eles começaram a trazer isso para mim, né? Para mim e trazer isso ali junto com a Laninha, que foi uma alegria maior. Então, eu viajei para São Paulo. Gente, eu não gastei nada em São Paulo. Se você perguntar assim, Mônica, você tomou um sorvete e quanto foi esse sorvete? Gente, eu não gastei nada em São Paulo, a não ser as besteirinhas que eu tinha comprado. Com o quê? Com a lembrança que a família do transbordo mandou para mim. Todo o recurso que a família do transbordo mandou para mim foi o recurso que eu viajei e desfrutei ali daquele momento. E aí, tudo que eu comi, tudo que eu bebi ali dentro de São Paulo, eu não paguei nada. Dali a gente conseguiu ir para casa de Amaí,
Eu desfrutei daquele dia maravilhoso e eu estava só na minha cabeça falando assim comigo: Deus, como tu pode preparar tudo isso, Senhor? Realmente tu és o Deus que faz, independente se a gente está com condição ou não, quando a gente se coloca diante do Senhor, o Senhor é o Deus que faz. E ali eu comecei a viver isso. Vivi um aniversário de uma festa, a igreja fez algo que caiu no dia do meu aniversário. Nesse dia do meu aniversário teve bolo, refrigerante, convidados e festa. E ali a gente foi vivendo aquilo tudo do que estava acontecendo. Porém, gente, quando chegou ontem, que eu fui ver que eu precisava de algo para trazer para o transbordo, a minha mente começou a dizer que eu não tinha nada para transbordar. Não tinha acontecido algo pontual para eu transbordar. E ali o Senhor falou algo assim, muito particular comigo, sabe? Que o sentimento de uma alegria, ele não pode ser passageiro. Ele precisa ser uma força ativa, que ele é um fruto do Espírito, que a gente precisa buscar para a nossa vida dia após dia. Porque se isso não acontecer, você vai acreditar que você só tem algo para falar do Senhor quando ele te der algo específico. Você consegue compreender? Quando acontecer algo que estava para acontecer e aconteceu, aí você, opa, tenho algo para contar do Senhor. Então, essas coisas começaram, o Senhor começou a trazer na minha cabeça. Olha quantas coisas eu fiz por você, para você, e você quer algo pontual para falar para esse povo. E aí, quando eu estava ali saí, né, daquela sala de aula, o Senhor vem trazendo para mim, olha, se você hoje entender que esse fruto do Espírito, que essa alegria que vem sobre a sua vida, é isso que faz você enfrentar todos os desafios que rodeiam a sua vida dia após dia. Que se você não tiver essa alegria, você não tem como resolver nada na sua vida, porque você vai ficar prostrado. E se você entender que com essa alegria você levanta todos os dias e você tem algo para transbordar da parte do Senhor, você nunca mais vai esperar acontecer algo para vir falar da bondade de Deus. Aí o professor estava numa aula lá e de repente eu voltei para a sala. E quando eu voltei para a sala, ele falou assim: eu lembro da pergunta dele, foi a única coisa que eu me conectei. Ele falou assim: vocês sabem qual é a diferença entre louvor e adoração? E naquela hora eu voltei para a sala de aula. Falei: louvor e adoração? Ai, meu Deus, não é a mesma coisa? Fiquei pensando comigo: não é a mesma coisa a gente louvar e adorar o nosso Deus? E ele foi e falou assim: não, não. Quando você louva a Deus, você está elogiando a Deus pelos feitos do Senhor. Mas quando você adora a Deus, você adora pelo que Ele é, independente se Ele faz ou se Ele deixa de fazer. Aí ele falou: você elogia ou você adora a Deus? Naquela hora eu voltei ali para a sala e comecei a agradecer ao Senhor, assim, com uma alegria diferente. Porque por muitas vezes a gente vem aqui nessa sala, gente que transborda e quer elogiar o Senhor, porque Ele me deu isso, porque Ele abriu isso, porque eu passei por isso, porque eu vivi isso. E a bondade do Senhor é grande. A misericórdia do Senhor se renova, louvado seja Deus, que se renova todos os dias na minha e na sua vida. Mas eu estou chamando você aqui hoje, trazendo isso exatamente para mim, porque foi algo que aconteceu comigo. Pare de elogiar o Senhor. Pare de somente louvar o Senhor. Adore o Senhor pelo que Ele é. Independente se aquilo que você está aguardando acontecer, vai acontecer hoje e amanhã ou daqui a 10 anos. Que a gente não sabe o tempo de Deus na nossa vida. Mas uma coisa a gente entende, a gente tem certeza, é a alegria dele que nos sustenta todos os dias. Então, ontem, quando eu parei, que eu falo aqui para essa sala, né, gente, que as terças do Transbordo Sem Fim é algo muito particular comigo e o Senhor, e eu trouxe isso no aniversário da igreja. É algo que o Senhor mostrou para mim ali, que ele estava nessa direção. Eu abria o Gente que Transborda, normalmente estava tudo certo. Mas há 4 anos atrás, quando o Senhor me deu a terça do transbordo, ele falou: eu estou nesse negócio.
E dali, da terça do transbordo, ele foi direcionando as quintas de oração, ele foi direcionando as quartas de estratégia, ele foi direcionando o dia de ceia, ele foi direcionando quem entra, quem sai, ele foi direcionando tudo. Ali foi um rasgar, só que há 4 anos atrás, a gente já está praticamente 7 anos. Então, vamos supor, há 3 anos eu abria, fechava e falava para o Senhor, qual é o propósito dessa sala, Pai? Qual é o propósito dessa sala? Por que essa sala está aqui? Por que essa sala está aqui? Por que eu não me canso de abrir? O que está acontecendo? E ali há 4 anos atrás, então há um tempo específico para todas as coisas. Só que se hoje eu e você parar para contar os feitos do Senhor, exatamente quando a gente tem algo para transbordar, porque foi algo que ele marcou aquela data, eu quero dizer para você parar de louvar ao Senhor e somente adorar Ele, porque Ele é. Porque ontem, gente, quando o Senhor me trouxe a memória, eu não tinha por que entrar em Neemias. Eu estava numa aula que a minha cabeça estava fervendo. Eu não tinha como buscar esse versículo que eu li no dia 24 de agosto de 2025, dizendo que o Senhor é a minha força, que a alegria do Senhor é ela que me sustenta, que essa alegria independente do que eu estou passando, que ela não pode ser uma alegria passageira, porque é exatamente o Espírito Santo que te permite ser cheia para que você possa passar pelas dificuldades que está chegando até a sua vida. Eu fiquei tão grata ao Senhor e, ao mesmo tempo, com uma vergonha tão grande de falar para o Senhor, Pai, o que é que eu vou transbordar? Eu pedi tanto perdão ao Senhor, porque, gente, a gente tem tanto para falar do nosso Deus, mas que a gente pare de querer algo tão pontual, que a gente pare de esperar acontecer algo para vir falar do amor dele. Que a gente pare de, não, hoje eu estou triste, hoje eu não tenho nada para falar para o Senhor. Até a tristeza é do Senhor, gente. O Senhor permite tudo, há um propósito sobre todas as coisas. E hoje, quando o Senhor me fez esse apanhadão, que eu estou te falando que ontem era 9 horas da noite. 9 horas. Estava dentro de uma sala de aula perguntando ao Senhor, e agora o que vai eu falar lá? Então, o que eu quero trazer para você é isso. Celebre ao Senhor porque você está vivo, porque você levantou, porque você respirou. Pare de não celebrar o Senhor porque hoje você não tem dinheiro para fazer isso e o mês de abril ainda não acabou. Ou como o mês de abril ainda não acabou, o Rogério falou para mim começo de abril, gata, que tal agora a gente fazer uma caixinha só para os meses de abril? Para a gente quebrar isso do que acontece no mês de abril. Gente, eu estou falando que são todos os meses de abril. Não estou falando desse ano, nem ano passado. Eu estou falando de todos os meses de abril. Parece que a gente vai, as contas não vão fechar, parece que eu não vou conseguir dar conta daquilo. E se eu posso te falar algo com toda certeza, eu saí e celebrei todos os dias de abril. E se você falar assim para mim, mas para você celebrar, você precisa ter dinheiro. Não necessariamente. Tomar um café com um amigo e celebrar o meu aniversário, é isso que eu faço. Tem grupos meus de amigos que eu falo, ei, tá acabando abril, a gente não vai tomar um café? Nem sempre a gente precisa de dinheiro, a gente faz um café, ora e celebra a vida. Então, se hoje posso deixar uma palavra para você, entenda que o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos sustenta a passar por todos esses desafios e olhar as circunstâncias que a gente vive e se alegrar nele, independente se foi feita a nossa vontade ou não. Mas a gente acredita, e eu creio nisso, que a alegria do Senhor, Ele me sustenta todos os dias. E minhas contas de abril não fecharam, mas vai fechar, porque eu creio que o meu Deus é aquele que provê. E como eu digo para minha mãe, mãe, a prosperidade nasceu em nós. Então a gente não vai ter dificuldade de nada. Só para finalizar, Roger está para casar. Só daqui a 2 anos, né, gente? Mas aí já fechou o espaço, e aí já começa as contas, né? Já começa as contas, porque você fecha o espaço, aí fecha isso, fecha aquilo, você já começa a pagar. Independente da mãe, que aí todo o dinheirinho de caixinha que ele tinha, o que que ele fez? Deu entrada aqui, entrada aqui, entrada aqui, entrada aqui, e aí o dinheiro, óbvio, acabou, precisa-se de mais dinheiro. E aí ele começou com uma pegada assim. Por quê? Porque acabou aquela reservinha dele. E, mãe, eu estou muito sem dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Tá? Eu falei, não, você já faz tudo o que tem que fazer. Você não precisa, você não vai se desdobrar mais, porque você não tem como passar mais disso. Tchau, meu irmão. Você não tem como passar mais disso, mas você precisa parar de verbalizar dentro da minha casa que você não tem dinheiro. Você precisa acordar e entender a prosperidade do Senhor sobre a sua
não acorda mais dizendo: como que eu compro isso? Como que eu faço isso? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não posso comprar isso. Roger, que supre todas as nossas necessidades. Se você deu entrada com esse dinheiro, vai acontecer possibilidade de você arrumar mais dinheiro e que o nosso Deus é o Deus que provê. De hoje em diante, você não entra mais aqui na minha casa, nem acorda, nem dorme, dizendo que você não tem mais dinheiro para pagar as suas contas. E se isso serve para você hoje, eu quero te convidar a se alegrar no Senhor, independente se as suas contas hoje fecham ou não fecham. Abriu para mim era um mês de escassez na parte financeira. Mas desde o tempo que eu declarei, com escassez ou sem escassez, eu vou me alegrar do Senhor, independente se eu tenho ou se eu não tenho, o Senhor começou a prover. E eu vou dizer para você, gente, 30 dias de abril é dia para celebrar para caramba. Às vezes eu até falo, ai, não, não quero sair. Hoje eu não quero sair. Hoje eu quero ficar aqui em casa, quero ver um filme em família. Porque 30 dias comemorando aniversário é difícil também, mas é o Senhor que provê. Então, hoje, eu quero convidar você a aprender a adorar o nosso Deus pelo que Ele é, não porque Ele faz ou porque Ele vai fazer, porque Ele é Deus que faz. A gente sabe que o Senhor faz. Não há nada impossível para Ele, não é mesmo? É o meu transbordo de hoje, convidando você. Se você espera algo específico acontecer na sua vida para você transbordar, eu quero te convidar a colocar o seu nome na lista do transbordo, porque você levantou essa manhã, está nessa sala nessa manhã. E olha só, está respirando sem aparelho. Louvado seja Deus, glória a Deus que a gente tem uma Bíblia, e olha como a minha é linda para ler. A pastora começou uma oração dizendo que tem gente, não pode, né? E a gente tem visto isso, mas você pode. E você acha que você não tem nada para falar, nada para transbordar desse amor. Fala 7 anos. E é 7 anos Deus tem feito, é coisa, hein? E como a pastora declarou, esse ano é o ano da gente celebrar. Então, bora celebrar? Esse é o meu transbordo de hoje. Eu peço vocês, agradeço vocês pela paciência de contar de trás para frente, de frente para trás. Espero que tenha sido feito sentido para você, assim como fez para mim, às 9 horas da noite de ontem, quando o Senhor veio me trazendo a lembrança daquilo que eu estava passando lá em agosto, daquilo que Neemias estava passando em todo aquele contexto, trazendo aquele povo para se alegrar, para continuar de pé, seguindo, fazendo a obra, porque ele era o Deus. Eu quero convidar você, levante-se, continue de pé, porque o nosso Deus, ele continua o mesmo. Amém ou não amém? Esse é o transbordo de hoje, espero ter feito sentido para você. Lembra cá, minha pastora, ora conosco, amanhã é quarta estratégia com a nossa pastora Tânia Anjos. Eu convido você para estar aqui, porque essa semana é semana de ceia, hein? Então, sábado temos a ceia do Senhor. Lembra cá, minha pastora? Glória a Deus, bendito Pai. O Senhor é bom Pai. Que mesmo a tua filha passando por tantas lutas, tantas dificuldades, o Senhor tem permanecido, a tua graça, a tua alegria, o teu despertar sobre a vida dela. Muito obrigada, Senhor, porque a fé dela nos impulsiona a permanecermos fiéis. Sustenta a casa da tua filha. Derrama, Senhor, a tua prosperidade, sim. Nós abençoamos a tua filha com suprimento. Que nunca falte, Pai, o pão nosso sobre cada dia e que ela não seja envergonhada diante dos seus credores. Que ela tenha em abundância para ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. Eu abençoo a vida da tua filha. Eu abençoo todos os meus irmãos que estão nessa sala. Que amanhã de hoje seja manhã de visitação, de suprimento da tua bondade sobre cada um de nós. Eu entrego a tua filha aos teus cuidados, entrego esta sala e te louvo por esse testemunho. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha amiga. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Obrigada, família do Transbordo. Ficou gravado, você pode compartilhar com seus irmãos e assim a gente segue mais um dia. Beijo, obrigada, Lila.